Oi, estamos iniciando então essa nossa videoaula, onde vamos resolver os exercícios da avaliação. Então, o primeiro deles pede para a gente construir um programa em ladder para executar a seguinte tarefa. Programar a abertura de uma válvula, vamos chamar de válvula 1, todos os dias às 7 horas, e a mesma deve permanecer aberta por 20 minutos. Então, vamos usar um relógio de tempo real para fazer isto. A finalidade dessa válvula é regar um jardim automaticamente. O início do processo só pode ocorrer após o acionamento de um botão pulsante 01 e um segundo botão pulsante deve parar o processo. Então a gente deve prestar atenção que só podemos iniciar o processo com o acionamento de um botão e para parar, acionamento do segundo botão. A primeira coisa que devemos fazer ao iniciar no FluidSim é criar as nossas equivalências de simbologia. Então, através de editar símbolo, vamos vir aqui. Então, I01 é o nosso botão liga. E o nosso I02 é o nosso botão desliga. Aí nós temos que a nossa saída, Q01, é a nossa válvula 1. Então a gente vai válvula 1. Ok. Com a simbologia criada, podemos ir construir o nosso circuito. Então, uma das maneiras, existem várias maneiras de se fazer. A primeira delas, então, eu vou criar uma memória auxiliar que ela só vai ser ligada se apertar o botão I01. Então, isso é uma maneira de eu amarrar, condicionar o acionamento através desse botão. Então, só se o M1 estiver ativado, vai fazer alguma coisa. Então, o M1 estando ativado, eu posso usar o M1 para fazer o acionamento do meu RTC. Aí a gente tem que programar o nosso RTC, tem modo 1, modo 2, modo 3, tem vários tipos aqui, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Isso aqui é o modo todo dia. Então se eu quero todo dia ligar, eu devo usar o modo 1. Então vou vir aqui, se eu deixar a mesma data aqui, ele vai fazer todo dia, de domingo a domingo. Então o programa nos pede para ligar às 7 horas da manhã, e deixar ligado por 20 minutos. Então vamos programar das 7 às 7h20. Ok. Se eu clico em cima aqui, ele já vai mostrar, né? Então ele está mostrando aqui, está programado todos os dias das 7 às 7h20. Aqui podemos fechar a nossa linha aqui. Agora, imaginar o seguinte, então, todo dia os contatos desse relógio de tempo real vai ligar das 7 às 7h20, ou seja, vai mudar o estado. Então eu vou usar um contato aberto desse contador, desse relógio, para ligar a minha saída Q01, que no caso é a minha válvula lá, que vai regar o jardim. Ok? Muito bem. E como é que eu paro o processo? O processo para, se o M não estiver ligado, ele para de trabalhar. Então eu vou usar o meu botão I02 para resetar a minha memória auxiliar que eu usei para dar a partida. Então, vem aqui, construo, ok. Então, vamos pôr para simular para ver o resultado. Então, quando a gente fizer a simulação, nós temos que atuar sobre as entradas para ver o resultado na saída. Então aqui, se eu colocar aqui, ó, acionei o botão e desacionei, ele fica ligado, o meu relógio de tempo real está ativado. Como fica difícil de visualizar aqui se ele vai fazer ou não, como é que nós podemos fazer isso para testar e ter certeza que funciona? Então eu vou dar uma parada
e vou observar qual é o horário agora. Agora é 10h17. Então eu vou dar um stop e vou alterar o meu relógio de tempo real aqui e vou pôr das 10h18 para desligar às 10h19. Ok. E vou pôr para rodar novamente. Acionei, vou ficar visualizando. Observe que eu pus 10h18 está ligado, ele já deu a partida. Quando der 10h19, ele deve desligar a válvula. Então, vamos ficar observando o nosso relógio aqui de tempo real. Deixa eu ver que horas está marcando aqui, ó, 51. Então, quando está perto de chegar no 19, quando chegar no 19, ó, deu 19, aqui é a hora real, ele desacionou a saída. Então, nosso circuito está funcionando. Aí eu dou um stop e volto para deixar a programação que realmente deve ser a correta, das 7 até as 7h20. Ok, esse é o nosso primeiro programa. Agora vamos olhar o enunciado do nosso segundo problema. Então é criar um programa ladder para executar a seguinte tarefa. Cria a comparação entre um temporizador T01 e uma constante referência para atender às seguintes condições. T01 conta de 0 até 10 segundos e o valor da referência é igual a 5. Uma lâmpada Q1 deve permanecer ligada enquanto o T01 for menor ou igual à referência e uma lâmpada Q2 deve permanecer ligada quando o T01 for maior que a referência. Então, enquanto uma estiver ligada, a outra está desligada e ao contrário, a mesma coisa. Então, utilize um botão para iniciar o processo. Quando o temporizador chegar aos 10 segundos, o processo deve parar e só começar um novo ciclo se I01 for acionado novamente. Então, quando atingir 10 segundos, eu devo usar isso para parar o processo. Então, na solução desse segundo problema, novamente iniciamos fazendo a criação da simbologia. Então, o nosso I01 é o nosso botão liga. Aí nós temos a nossa saída Q01 é a lâmpada 1 e Q02 lâmpada 2. Aí nós podemos aqui o nosso temporizador, só para nos lembrar, que é 10 segundos. Ok. Aí, da mesma forma que o anterior, vamos criar uma condição para ele iniciar somente se o botão I01 estiver acionado. Então, podemos fazer isso através de setar uma memória M01. Ok. Aí, esse M01 estando ligado, eu posso fazer com que o meu temporizador trabalhe. Então, vou pegar o meu temporizador. Temporizador T01, o modo 1 é o mais usado, né? A gente vai usar o modo 01, ó, é um retardo na energização, ou seja, ele só muda os contatos passado o tempo. Então, eu vou escolher aqui a base de tempo segundo e vou pôr o valor igual a 10. Ok. Se eu clicar aqui, ó, estamos lá com 10 segundos o temporizador. Agora vamos completar as linhas. Beleza. Aí eu tenho que usar esse temporizador para fazer uma comparação. Então vou pegar o meu comparador aqui. G01. Aí tem vários modos. Aqui é um intervalo. Aí o modo 2, menor do que uma outra variável. Maior. Modo 4. Menor é igual a uma referência, que é o enunciado do nosso problema. Então, a x menor é igual a uma referência.
eu vou estar usando, quem vai ser o nosso AX? Vai ser o nosso T01. E qual é o valor que nós vamos pôr? Aqui tem que prestar atenção, porque isso aqui é o nível de tensão. Como a gente está só simulando, nós não estamos com um sensor externo ligado à CLP, nós vamos ter que pôr aqui 00.5, a nossa referência para ele contar. Beleza. Então, se eu olhar aqui, ele está com o meu comparador, o meu AX é o T01 e a referência é o número 5. Ok? Aqui a gente pode ver também que o tipo tem que ser tipo N. N é uma constante. Aí ele só deve trabalhar se a minha memória M1 estiver ligada. Ou seja, estou condicionando o acionamento do botão. Então, eu posso deixar tudo amarrado em função da minha memória M01 estar acionada. Por exemplo, então vamos pegar aqui, vou pôr uma linha aqui e vou criar as minhas saídas. Então, M1 estando ligado, qual é a condição para que a minha lâmpada 1 fique ligada? Então, se eu pensar e olhar o enunciado do nosso problema, a lâmpada 1 deve estar ligada quando o T01 for menor ou igual à referência. E foi a condição que eu criei aqui, modo 4, T01 menor ou igual. Ou seja, ele já começa atendendo. Então, quando o meu temporizador estiver em 0, 1, ele vai estar atendendo, o meu contato desse G1 vai estar acionado e eu quero que a lâmpada fique ligada. Vou pôr aqui um contato aberto de G01 para ligar a lâmpada. E a minha lâmpada 2? Quando é que ela tem que estar ligada? Então, na prática, a minha lâmpada 2, ela vai estar acionada quando esta condição do G01 não for atendida. Ou seja, menor ou igual a 5, ele vai estar com o Q01 ligado. A partir daí, ele desliga os contatos do G01 e vai ligar essa lâmpada. Então, eu vou usar a condição de o meu G01 não estando acionado, quem deve ficar ligada é a minha lâmpada 2. Então, vou pôr aqui esse contato. E tudo está condicionado à minha memória 1 estar acionada, que é o botão 01. Aí o temporizador veio, chegou em 6, que é maior, acende a lâmpada 2. Aí vai continuar. Quando chegar em 10, o que deve acontecer? Então, chegando em 10, os contatos vão ser acionados. Então, eu vou usar um contato desse temporizador, T01, para fazer o quê? Para desligar a minha memória 1 que eu criei como condicionante. Bom, vamos rodar e ver se funciona. Então, ó, apertei o botão 01, que é um botão pulsante, o temporizador começa a trabalhar, a minha lâmpada 1 está ligada. Ó. 5, 6, desligou aquela, liga esta. 10, chegou lá em cima, desligou, parou a memória e tudo desligado. Então, ele está condicionado ao acionamento do botão. Fazendo mais uma vez, acionei, desacionei, temporizador começou, está atendendo a condição, o contato dele está acionado. Chegou em 6, mudou, liga a lâmpada 2 e para. Então, aqui está uma das soluções para o nosso segundo exercício. Agora vamos ver o enunciado do terceiro exercício. Então, nós temos um misturador de tintas, utiliza dois motores, motor 1 e motor 2, para homogeneizar a mistura das tintas, os quais devem ser alternadamente ligados em um intervalo definido de 10 segundos. Um botão pulsante deve iniciar o processo e um botão I02, também pulsante, deve parar o processo. Como é que seria a solução disso? Então, na solução desse terceiro problema, primeira coisa, então, é editar símbolo.
Aí vamos ter o nosso botão liga e vamos ter também o nosso botão desliga. Vamos precisar saída 1, motor 1, saída 2, motor 2. Aí vou utilizar temporizador. Poderia tentar usar um único temporizador, mas eu vou usar dois, de uma forma mais fácil. Depois a gente pode ver como poderia ser feito de uma outra maneira. Então eu vou pôr dois temporizadores e os dois vão trabalhar com 10 segundos. Vou usar um para fazer a contagem do primeiro tempo e o segundo para a contagem do segundo tempo. Aqui também eu vou criar uma condicionante diferente agora. Em vez de criar memória para amarração, eu vou pôr o meu botão estando ligado. Ele vai, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Acionar o meu motor 1. Ok. Aí, se eu acionar aqui, não usei set reset, ó, apertei, ele não vai ficar ligado. Então eu preciso usar contato de selo. Então vou usar um contato de selo para ligar o motor e permanecer ligado. Beleza. Aí ele vai ter que começar a contar tempo. Eu vou aqui deixar um espaço, porque depois eu vou ter que fazer processo contínuo. Então vou pôr aqui, ó. Então o motor estando ligado, ele vai acionar o nosso primeiro temporizador. Então aqui eu tenho que pôr base de tempo segundo, 10 segundos. Ok. Ele vai começar a contar tempo, certo? Quando esse tempo passar, o que tem que acontecer? Ele tem que desligar o motor, ou seja, ele tem que quebrar o selo. Então, eu vou pôr aqui um contato fechado de T01 para dizer assim, ó, passado esse tempo, desliga esse motor. E aí ele tem que fazer o que mais? Ele tem que ligar um segundo motor. Então, e passado o tempo também, você me ligue o motor Q2. Observem também, ó, passado o tempo ele vai ligar. Só que eu vou precisar que ele continue ligado. Então também vou usar um contato de selo. Para ele continuar ligado. Beleza. Aí ele vai, contou, desliga o motor 1, liga o motor 2. Quando o motor 2 estiver ligado, ele também deve fazer o quê? Iniciar a contagem de tempo. Agora eu vou usar, então o meu Q02 estando ligado, ele vai ligar o meu segundo temporizador, base 10 também, só que agora é o T02. Beleza. Passado esse tempo, o que ele tem que fazer? Ele tem que iniciar o processo. Então, ele vai ter que desligar o segundo motor, primeira condicionante. Então, desligar, contato fechado. Opa, aqui é o T02. Então, passou esse tempo, ele desliga esse segundo motor e ele tem que dar partida no primeiro. Então, eu vou usar um contato aberto deste T02. Para agora ele começar a dar pulsos aqui e iniciar o processo para ciclo contínuo. Então, o primeiro botão, o 01, dá a primeira partida. Depois, ele terminou o processo completo, dá a partida de novo. E vai, fica fazendo isso, aciona um, desliga um, aciona o outro, até que o botão I02 deve parar todo o processo. Como é que eu faria para o I02 parar todo o processo? Então aqui eu já posso fazer o seguinte, ó. Se eu pôr um contato fechado deste botão I02,
Então, meu I02, contato fechado. Se ele for acionado, ele vai quebrar selo se estiver ligado. E aqui também, nesse segundo, eu vou pôr também esse contato I02 fechado. Ele vai quebrar o selo também desse daqui. Então, ele vai desligar tanto o motor 1 como o motor 2. É uma condicionante que eu fiz para desligar. Esse liga da partida, conta tempo, passou o tempo, desliga e liga o próximo, o outro motor, que começa a contar tempo. Passou o tempo, ele inicia novamente, liga este e desliga este. Então, este contato, um para ligar e um para desligar. Vamos ver se funciona. Então, vamos rodar o programa. Vou deixar aqui, deixar os temporizadores aqui, ó. Liguei. Nosso primeiro temporizador começou a trabalhar, o motor 1 está ligado, ele deve trabalhar por 10 segundos. Quando passar os 10 segundos, ele deve desacionar aqui e acionar aqui, ó, ligou o segundo motor. E começa a contar tempo no segundo temporizador. O segundo temporizador atingir, ele deve desligar o primeiro e dar um pulso para ligar novamente, ó, ligou novamente o primeiro. E vai ficar 10 segundos. Passou esse tempo, desliga este motor e liga o segundo motor. Vai contar novamente o tempo. Se eu clicar no botão I02, o que ele tem que fazer? Ó? I02 abriu as duas e aí ele para o processo. Ó. Parou o processo. Então, aqui está uma possível solução para o nosso terceiro problema. Agora vamos ver o enunciado do nosso quarto problema. Então, esse quarto problema ele nos pede para criar um programa ladder para executar a seguinte tarefa. Acionar um botão liga, a esteira das caixas deve entrar em funcionamento. Então, essa esteira aqui vai entrar em funcionamento e vai trazer a caixa. Aí, o sensor das caixas, que é esse primeiro sensor aqui, sensor A, ao detectar uma caixa, ele deve parar a esteira e acionar a esteira das maçãs, para ir jogando as maçãs dentro da caixa. Então a esteira vai correndo e vai caindo aqui, e eu vou contando quantas maçãs vão caindo. Após a caixa receber 6 maçãs, as esteiras das maçãs devem parar e as das caixas entram em funcionamento novamente para abastecer aqui. O botão desliga I04, ele vai desligar todo o processo, e no caso aqui, só para exemplo, a gente vai fazer ele parar os dois motores. Para os dois motores onde estiver. Ok, este é o enunciado. Observem que, o que a gente tem que perceber? Ó? Quando a caixa vier aqui e acionar o primeiro sensor, esse primeiro sensor permanece acionado enquanto a esteira 2 das maçãs está trabalhando. Isso a gente tem que observar no programa. Então, na solução desse quarto problema, mesmo processo. Primeira coisa, editar, símbolo. Quais são as minhas entradas? Então, se a gente olhar aqui, nós vamos ter 4 entradas. Botão liga, sensor A, sensor B, botão desliga. Então, vamos voltar para cá. Aqui é o nosso botão liga. Sensor A. Sensor das caixas. Sensor B é o sensor das maçãs. E botão desliga. Aí nós temos saídas. Quais são as nossas saídas? Então, se a gente olhar aqui, a nossa saída é o motor A e motor B, que é 01, que é 02. Motor A, motor B. Então, motor A e motor B. Aí observem que nós vamos ter que contar lá a quantidade de maçãs. Então eu vou utilizar um contador. Contador, qual é a contagem que ele tem que fazer? Então eu vou pôr aqui só para lembrar. 6 vezes. Então ele vai contar 6 vezes. Ok.
como é que vamos pensar o nosso programa aqui? Então, vou pegar um botão de partida, o I01. Quando acionar o botão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ligar a esteira, que é a saída Q01. Vou trabalhar com set reset. Ok, ligou o motor A. Fechar aqui as ligações. Beleza. Motor A está ligado. Começou a andar. Aí o sensor 2. Então I02. Que é o sensor de parada de caixa. Percebeu a presença de uma caixa, ele tem que fazer o quê? Quando ele for acionado? Ele tem que inicialmente resetar a saída 1, parar o motor A, e ele tem também que motor 2, ligar o motor 2. Beleza, então agora aqui eu vou mandar fazer essas duas coisas. Então, I02, ele vai parar o motor A e ligar o motor B. Aí o motor B começou a andar, é onde estão as maçãs. Aí ele vai ter que contar essas maçãs. Quem é que detecta as maçãs? O sensor I03. Então, o sensor I03 vai ter que acionar o contador. Modo 1 aqui, no caso, ó, contador, sem ultrapassagem de valor e não retentivo. E aí eu vou pôr ele para contar até 6. E quem é que tem que resetar esse contador aqui? Então, normalmente ele vem embaixo, certo? Tem que pensar. Quem vai ter que parar ele aqui é o final de um processo para iniciar um novo processo. Qual é o processo completo? Liga o motor 1, vem, aciona o sensor 2, para, liga o motor 2, vai, conta, chegou a para e liga o motor de novo. Então, eu vou pôr aqui que quando ele ligar o motor, ligar o motor Q01, ele vai resetar o contador, né? Beleza. Então, atingiu lá a contagem, ele reseta o contador. Aí eu vou ter que vir aqui e lembrar o contato desse contador quando atingir. Então, o C01 atingindo a contagem, ele vai mudar os contatos. Ele tem que fazer o que novamente? Bom, aí ele tem que vai voltar a ligar o motor A e ele tem que fazer o que com o motor das maçãs, que é o Q02? Ele tem que parar, certo? Para começar a vir uma nova caixa. Beleza, então eu venho aqui e fechar essas linhas. Bom, aqui nós já podemos tentar simular, depois a gente vai precisar do botão de desliga, né? Mas vamos pensar em simulação primeiro. Então eu vou vir aqui, vou pôr ele para rodar e vou simular. Então apertei o botão de partida, botão pulsante, ligou o motor A, motor das caixas. Aí a esteira vai avançando, chegou uma caixa. Acionou o sensor 2, que é o sensor de caixas, para o motor e liga o motor das maçãs. Com o motor das maçãs ligados, as maçãs vão começar a cair e aí eles vão acionar o sensor I03. Caiu a primeira maçã, contou. Caiu a segunda, caiu a terceira, caiu a quarta, caiu a quinta. Quando cair a sexta, o que tem que acontecer? Então, ó, vai atingir a contagem. Eu falo que ele tem que parar o motor. Ó, quando passou aqui, para o motor das maçãs e voltar a ligar o motor das caixas. Aí ele vai desacionar o sensor I2 e quando ele acionar de novo, ele para e liga o motor 2. A princípio, beleza, tá tudo ok. Agora vamos pôr o nosso botão I04, que é o nosso botão. Quando for acionado o I04, ele tem que fazer o quê? Ele tem que resetar os dois motores. Então, vou pôr aqui o motor 1, motor 2, resetar, parar os dois. É a condição do problema. Então, vou
fechar as linhas aqui. Beleza. Então, vamos simular de novo. Então, ó, ligou o motor das caixas, vai andando, pá, acionou o sensor 2, parou a caixa. Aí, ligou a esteira das maçãs, começa a cair maçã. 2, 3, 4. Observe o seguinte, ó. Vamos supor que ele está aqui no meio. Aí eu aciono o botão que tem que desligar tudo. Botão de desliga, I04. O que aconteceu? Ele não conseguiu desligar, porque ele tem uma ação conflitante aqui, ó. Ele está mandando desligar os dois motores, porém o sensor 2 continua acionado e esse sensor 2 manda ligar esta caixa. Então aqui, como é que eu posso evitar que ele fique aqui ligado direto? Uma das maneiras é, quando é que eu quero que ligue aqui? Quando aciona na subida ou na descida do pulso? Na subida de pulso. Então eu vou abrir esta linha e vou colocar aqui subida ou descida de pulso. Então eu quero que ele acione na subida de pulso. Vamos pôr para rodar e ver o que acontece agora. Então, ó, ligou o motor, veio, acionou o sensor I2. Ó, observe que ele aciona, mas ele é um pulso instantâneo. E aí ele fica desacionado. Somente agora se o I2 subir, que ele vai ficar ligado essa linha. Se ele estiver parado, ele não tem mais ligação. Tá? Por isso que aqui é uma função set. Agora, então, ligou, os sensores vão começar a contar, a esteira da maçã está ligada, está correndo. Aí eu aciono, está no meio do processo, eu aciono o meu botão desliga, I04. Ele mandou desligar as duas, ele desligou, não tem mais ação conflitante aqui, ó, porque a subida de pulso é instantânea, e ela só vai ligar quando o I02 subir, né, enquanto ele estiver parado. Então, tem que ter uma transição, ok? Beleza. Agora vamos ver se ele vai funcionar. Aí eu aperto o botão de novo para iniciar. Ó. Quando eu apertei o botão, que eu mandei ligar, ele resetou, começa de novo, né? Então ele vai vir. Vamos iniciar desde o início aqui de novo. Vou rodar. Apertei o botão I01, ligou, o motor veio, acionou o sensor I2. Ele fica acionado. Aí ele desliga o motor 1, liga o motor das maçãs, começa a cair maçã. 3, 4, 5. Quando ele fizer cair a sexta maçã, o que aconteceu? Ó, ele atingiu a contagem, ele desligou o motor das maçãs, das esteiras das maçãs, e ligou novamente o motor das caixas. Então, ó, a caixa está cheia, ligou o motor. Observe o que vai acontecer, começou a andar. A primeira coisa que ele vai fazer é desacionar o sensor, a caixa cheia saiu fora do sensor, desacionou. Chegou uma caixa vazia. Observe que agora, quando eu acionar aqui, ó, dá uma subida de pulso e ele liga. E em seguida, esse pulso é curto, fica aberto de novo, certo? E ele continua ligado. Só que agora ele desligou a esteira e ligou a esteira das maçãs. Aí ele vai começar uma nova contagem. Pá, pá, pá. Chegou em 6, desliga, liga a esteira de novo, desaciona e acionou, vai de novo. E aí assim por diante. Se nesse momento aqui que ele está com a esteira correndo, eu desacionar aqui, ó, instantaneamente, desligo os dois motores. Certo? E o sensor continuou acionado. Quando eu apertar o botão de iniciar, ele vai ligar, aí ele vai desligar essa caixa e ligar novamente. Ok? Esta é uma das soluções possíveis para esse quarto exercício. Encerramos então aqui essa nossa videoaula, onde vimos a solução da nossa primeira avaliação de controle e automação. Espero vê-los numa próxima. Até mais.